Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15. Marcos 16, 15, o último capítulo, de Marcos, do livro de Marcos. Louvado seja Deus, amém? Acharam aí? Amém? Amém? Então feche os olhos um minutinho. Senhor Deus, é a tua palavra que vai ser ministrada nessa noite, e também um direcionamento, Senhor meu Deus, para as nossas vidas. Então, que o Espírito Santo do Senhor, que já está entre nós, possa colocar, Senhor, esta semente, que é a tua palavra, neste coração, Senhor meu Deus, que já está pronto para receber esta semente. Pois eu creio que esta semente há de germinar, eu creio que ela há de crescer, e há de dar muitos frutos, Senhor, na vida de todos nós que vamos ouvi-la. Por isso, meu Deus, eu te agradeço, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 16 e versículo 15. Disse-lhe: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes são os sinais que hão de surgir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhe fará mal algum. Imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós estamos diante das últimas palavras do Senhor Jesus, das últimas ordenâncias do Senhor Jesus, antes dele voltar para o seu lugar, que era o céu. Jesus, ele, por 3 anos e 6 meses, ele preparou 12 homens para dar continuidade ao seu ministério. O ministério da redenção, o ministério do perdão, o ministério onde o Senhor Jesus ia trazer de volta ao homem a chance ou a alegria de ter de novo a vida eterna. Quando eu olho para o contexto desta palavra, principalmente pela ótica de Marcos, nós começamos a entender que o chamado de Cristo, ele é através do seu decreto. Decreto qual? Esse decreto chamado Nova Aliança. Quando Jesus ele quer inaugurar um novo sacerdócio, uma adoração simples e contínua, sem religiosidade, ele vai enfrentar o sistema que está aqui nesse mundo, os religiosos. E nós sabemos que o religioso, ele é uma pessoa vacinada contra o perdão. Ele sabe o que é errado, ele sabe o que é pecado, mas ele continua vivendo da mesma forma por causa da sua aparência, por causa do que ele faz. Há muitas pessoas que o seu ministério, que o seu chamado, que o seu dom é maior do que o seu próprio Deus. E ele começa então a usar aquilo
em benefício próprio, não para proclamar o evangelho do Senhor, não para anunciar o reino de Deus, nem para levar as pessoas a conhecer o próprio Senhor Jesus, não, mas para a autopromoção. E já era assim nos tempos de Jesus com os fariseus, que não andavam de jeito nenhum em conformidade com a palavra, porque o próprio Senhor Jesus chegou a confrontá-los dizendo: olha, vocês não praticam a palavra, vocês não entram pela porta e ainda proíbem outros entrarem. Então Jesus está tratando com uma geração perversa, com uma geração que quer se autopromover e que tem prazer não na lei de Deus, mas no poder onde eles têm controle sobre todo o povo e fazem do povo, aleluia, o seu fonte de recurso. Então Jesus, ele vem. É claro que nós não podemos se esquecer de João Batista, que foi que principiou, né, aí o ministério do Senhor Jesus. E João Batista no deserto, ali anunciando o reino de Deus, pessoas saíam das suas casas, pessoas saíam de palácios, pessoas saíam do conforto da sua cidade para ir ao deserto a ver quem? A palavra do Senhor diz um caniço movido pelo vento. E eu fui saber o que era caniço. Caniço é como se fosse a cana de açúcar aqui para nós. É uma vara, né, com uma folha bem grande, balançada pelo vento. Assim era João, cabelo comprido, roupa vestia, a sua vestimenta era de animal, e comia gafanhoto e bebia ali o mel. Isso era o alimento do profeta chamado, aleluia, João Batista. E João Batista, ele principiou no deserto um novo sacerdócio, uma adoração simples, aleluia, sem religiosidade, algo que se conectava verdadeiramente com Deus. E ali as pessoas iam até ali João e perguntavam para João: olha, o que eu faço para me salvar? E ali chegou diante de João um religioso e perguntou: o que eu faço para me salvar? E João disse para ele: viva a verdade e pregue a verdade. Não enrole, não invente. Aleluia. Chegou um soldado romano e disse: o que eu faço para me salvar? E ele disse para o soldado romano: não use de mais autoridade do que te deve, faça somente o seu papel. Aí chegou um cobrador de impostos: o que eu faço para me salvar? E ele disse para o cobrador de impostos: seja justo, cobre o justo e nada mais além que isso. Então quer dizer, ele, João, estava inaugurando o quê? Um ministério, um sacerdócio novo, uma adoração prática, contínua, simples, sem religiosidade. E nesse contexto ele abre os caminhos para quem? Para o Senhor Jesus. Porque João está lá ministrando a sua palavra, anunciando o reino de Deus, quando ele avista Jesus vindo depois da tentação no deserto, por 40 dias e 40 noites Jesus não comeu e foi tentado pelo diabo. Depois disso Jesus vai para o Jordão, e quando João o avista, João diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! E todos então começam a conhecer o ministério de Jesus. O ministério de João para por aqui. Os discípulos de João começam a seguir Jesus, e um deles é o André, irmão de Pedro. E esse mesmo André vai até Natanael e fala para Natanael: olha, eu conheci o Messias, ele se manifestou no nosso meio, o Filho de Deus. E Natanael vai dizer: mas quem é esse? E ele diz: é Jesus Cristo, o Nazareno. Aí quando ele diz Nazareno, Natanael murcha, e ele fala: mas vem alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então André fala: então vem e vê com seus próprios olhos.
E quando Natanael está indo para ter o encontro com o Senhor Jesus, ainda à distância, quando Natanael está vindo, o Senhor Jesus olha e fala: eis que eu vejo um homem sem dolo. A palavra sem dolo significa sem contaminação. Um verdadeiro homem de Deus, que anda pela palavra, que não se corrompeu diante dos tempos e nem com aquilo que os fariseus implantavam no meio do povo. E quando Natanael se aproximou, perguntou: da onde o Senhor me conhece? E ele vai dizer: eu te vi debaixo da figueira. E quando ele falou isso para Natanael, Natanael creu no Senhor Jesus. Quando Jesus diz debaixo da figueira, os judeus, eles estudavam a palavra, a Torá, debaixo da figueira. Os verdadeiros homens de Deus, compromissados com a palavra de Deus, estudavam a palavra de Deus debaixo de uma figueira e faziam as suas sinceras orações debaixo de uma figueira, e esse era o comportamento de Natanael. Então Natanael creu e disse: Rabi, mestre, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, nesse contexto agora, Jesus ele vai mais adiante e Levi está cobrando impostos. Levi é um judeu, mas que, atraído pelo alto pagamento, pelo alto recurso de um cobrador de impostos, deixou de servir o seu povo e passou a ser um cobrador de impostos. Então Jesus ele vai passar por aquele lugar que cobra impostos. E ele vai orar, vai olhar para Levi e vai dizer: vem e segue-me. Quando Jesus fala para ele: vem e segue-me, Levi, que mais tarde vai se chamar Mateus, a qual tem o seu evangelho também aqui narrado, e ele fala, aleluia, o seu evangelho é para os judeus, né, para o rei Jesus, o rei dos judeus. Ele vai abandonar tudo que ele tem. Ele vai abandonar seu trabalho. Ele vai deixar tudo para trás, para poder também assumir esse compromisso diante do Senhor Jesus. Quando Jesus, mais um pouco à frente, ele chega diante de uma praia e ele vê uma grande multidão o apertando, querendo ouvir a palavra de Deus, porque Jesus já estava atraindo multidões. Mesmo ainda não tendo seus 12 discípulos, ele já atraía multidões. E quando ele chegou numa praia, ali em Cafarnaum, ele viu a multidão se apertando, e ali tinha acabado de chegar à praia um pescador chamado Pedro. E não só Pedro, havia chegado também ali, aleluia, João, aleluia, e o seu irmão. E diz a palavra do Senhor que Jesus vai pedir o barco de João emprestado, de Pedro emprestado. Pedro, me empresta o barco. Pedro olha, permite que Jesus entre dentro, e dali ele anuncia a palavra de Deus. Aquelas pessoas que estavam ali, elas se alimentaram daquela palavra de poder e de autoridade que saiu da boca do Senhor Jesus. E elas então ficaram tão saciadas que Jesus não teve que multiplicar o pão e nem o peixe ali naquele momento. Elas voltaram para sua casa crendo, felizes, alegres. E naquele momento que elas voltaram embora, só ficou ali Jesus e Pedro. E Pedro estava lavando a sua rede. Jesus olhou para Pedro e falou assim: olha, vamos voltar ao alto mar? Pedro vai dizer: mestre. Por que mestre? Pedro não conhecia Jesus. Mas por que mestre? Porque Jesus havia acabado de pregar, acabado de falar palavras que também tocou o coração de Pedro. Eu acabei de pescar. Nós acabamos de voltar de uma pescaria, nós não pegamos nada. Eu estou lavando as minhas redes. Aí Jesus fala assim: não, mas vamos ao alto mar. Vamos pescar. E aí Pedro fala: pela tua palavra eu vou. E Pedro sobe no seu barco. Eles vão ao alto mar. Jesus pede para Pedro lançar a rede do lado direito. E aí nós temos a passagem da pesca maravilhosa. Daquele momento único, aonde
a rede de Pedro quase se rasgam, aonde o barco de Pedro quase se afunda. Tamanha é a pescaria que foi feita na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Que se Jesus está diante de você, se Jesus está no barco que você está, no barco da tua vida, faça tudo que Ele mandar, porque com certeza o resultado vai ser positivo na tua vida. E diz a palavra do Senhor que quando eles voltam para a terra, e eles arrastam aquele barco, vai ali João, aleluia, vai ali o seu irmão Tiago também para ajudar. Diz a palavra do Senhor que quando eles chegam ali na terra, Pedro olha para Jesus. Entenda isso, isso é muito importante. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer para Jesus: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Pedro, Pedro, olha para mim, Pedro, vem, siga-me, porque eu farei de ti, a partir de hoje, pescador de homens. Amém? Então você veja que o Senhor, Ele vai chamar esses 12 homens, e por 3 anos e 6 meses, Ele vai ensinar a esses homens o Evangelho do Reino. Ele vai anunciar tudo aquilo que está no projeto, no coração de Deus, para que eles tomem posse de uma missão, aleluia, essa missão que eles vão ter que continuar a partir deste momento aqui, que Jesus volta ao céu, aleluia. Então Jesus vai dizer: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Veja que Jesus vai dar uma missão, e essa missão já estava sendo anunciada em todas as pregações do Senhor Jesus. Mas agora o Senhor Jesus fala: está na hora, vocês estão preparados, é chegado o momento, eu vou voltar para o Pai, mas vocês vão continuar, aleluia, vão continuar essa obra que eu mesmo comecei e que vocês mesmos me acompanharam. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que nós temos uma grande missão em nossas mãos, aleluia, porque não somos nós que escolhemos a Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu, e se Ele nos escolheu, aleluia, há uma grande responsabilidade sobre a nossa vida, e a nossa missão é, única e exclusivamente, pregar o Evangelho a toda criatura. Levar essa palavra ao coração de todas as pessoas. Pregar em tempo e fora de tempo. Quer ouça ou quer não ouça. Quer arranje os dentes ou tape os ouvidos. Mas é chegada a hora de pregar esse evangelho a toda criatura. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E é claro que o Senhor sabe das nossas condições. O Senhor sabe até onde nós podemos ir, as limitações das nossas forças, e é por isso que Ele vai rogar ao Pai, Ele vai orar ao Pai, alguns episódios antes, para quê? Para que envie sobre as nossas vidas, quem? Um tal de Consolador, que é o próprio Espírito do Senhor Jesus. Ele vai dizer: eu vou rogar ao Pai, que mande outro em meu lugar. E esse será o Espírito da verdade, que vai revelar tudo para vocês. Então eles agora não estão sozinhos. É claro que o Senhor Jesus está deixando eles agora como carne. Porque Jesus, quando ressuscita, Ele não está mais em carne, mas agora em espírito. E agora Ele, em pessoa ali, aparente, vista pelos olhos humanos, está deixando esse mundo. Mas o Espírito dele está ficando sobre aqueles homens. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que esse Espírito vai capacitar, aleluia, ali os discípulos. Aleluia! Eles estão, imagine, eles estão num ambiente de perseguição.
Eles estão num ambiente agora, aleluia, hostil. Por quê? Porque querem de todo custo matar a seita chamada cristianismo. Matar essa seita que está colocando os seus ideais, os ideais dos religiosos, o poder dos religiosos, aleluia, em cash. Mas diz a palavra do Senhor que os discípulos agora, depois de estarem ali, aleluia, vendo com seus próprios olhos Jesus voltar para o céu, eles vão e se reúnem no cenáculo. E eles ficam ali em oração, porque um pouco antes desse episódio, o Senhor tinha falado para eles, o próprio Senhor Jesus: ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. Aleluia! Então eles estavam ali aonde Jesus queria que eles estavam. Aleluia! Eles estavam ali esperando, aleluia, algo acontecer com as suas vidas. E era a promessa de Deus. Deus tinha prometido enviar o seu Espírito. E a partir daquele momento que o Espírito do Senhor viesse, eles não andariam mais por si mesmos, mas começariam a andar pelo Espírito de Deus. Aleluia! E diz a palavra do Senhor que eram 500 pessoas, cerca de 500 pessoas, que estavam ali reunidas naquele cenáculo. Mas se passou um dia, se passou uma semana, se passou 15 dias, se passou um mês, e muitas pessoas foram deixando aquele lugar. Porque é assim, meu irmão, há muitas pessoas que entram na igreja por causa da bênção. Há muitas pessoas que vêm para serem abençoadas. Se a bênção não chega, ela vai embora. Porque ela não veio para ter um compromisso com o Senhor, ela não veio para conhecer o Senhor Jesus, ela veio para resolver o seu problema. Quem está entendendo, diga amém. E essas pessoas não permanecem dentro da igreja, porque essas pessoas, elas não têm uma consciência renovada, elas não aceitaram Jesus de coração, não houve uma conversão genuína em suas vidas. Então elas estão realmente querendo se livrar do teu problema, e elas ouviram falar lá fora que na igreja evangélica alguma coisa acontece. Então elas entraram, permaneceram um culto, 2, 3, mas nada aconteceu, elas foram embora. Não foi diferente ali nesse momento no cenáculo. Eram cerca de 500 pessoas. Mas a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que eles estavam ali reunidos, cerca de 120 pessoas. Não eram 500, eram, mas agora só tinha 120. Quando de repente, quando de repente veio sobre eles um vento impetuoso, aleluia, e eles viram línguas repartidas como de fogo e repousando sobre as suas vidas, o Espírito de Deus. E eles começaram a falar em outras línguas, foram revestidos de poder, aleluia, o poder que vem de Deus. E ali era festa de Pentecoste, era festa das colheitas, a cidade estava cheia. E aí eles começaram a ouvir aqueles homens iletrados, humildes, aleluia, sem nomes expressivos, falando em outras línguas. Eles ficavam, irmão, o que está acontecendo? Será que esses homens beberam? Logo cedo, será que eles já beberam? Mas não, o Espírito Santo do Senhor estava descendo sobre eles. E depois desse evento, meu irmão, aleluia, um espírito de ousadia tomou o coração dos discípulos, ao ponto deles saírem para pregar o evangelho a todo mundo. A palavra do Senhor diz que João e Pedro foram presos por causa disso. Levaram eles ao sinédrio e ali disseram: olha, nós não queremos mais que vocês preguem o nome desse Jesus. E eles falaram: nós não vamos parar. Foi dada uma ordem por Deus para pregar, e nós não vamos parar não. Vocês vão, não vamos. Então à sorte eles apanharam
Mas a palavra de Deus diz que João, Pedro, aleluia, se alegaram em ser açoitados. Sabe por quê? Porque eles estavam dizendo em seus próprios corações: glória a Deus, Jesus foi afligido, nós também estamos sendo, pelo amor do Evangelho. Agora, quem que apanha e dá risada? Quem que apanha e gosta de estar apanhando injustamente? Quem? Somente quem anda pelo Espírito. Somente aquele que não anda com a visão deste mundo, mas agora com a visão espiritual. Aleluia! Porque o Espírito Santo de Deus agora estava sobre eles. E eles vão adiante, são lançados em prisões, mas na mesma hora Deus livra da prisão. Pedro é jogado na prisão, matam Tiago a fio da espada, diz a palavra de Deus. Tiago é decapitado, João é preso, e ele é para ser apresentado como Jesus foi aos judeus na festa da Páscoa. Mas diz a palavra de Deus que lá naquele cenáculo, aonde o Espírito Santo de Deus chegou naquele lugar e batizou os irmãos, eles estavam ali dia e noite orando 24 horas por dia. Sabe por quê? E sabe por quê que eles conseguiram ficar mais de uma semana orando 24 horas por dia de joelho, clamando a Deus pela vida do Pedro? Porque eles não estavam em si mesmos, eles estavam em espírito. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Deus enviou um anjo lá na cadeia. Pedro era guardado por 16 soldados. Aleluia! Nem criminoso de guerra era guardado daquela forma. Mas o anjo entrou ali. Os guardas não viram o anjo. Pedro está dormindo. Irmão, quem dorme sabendo que vai morrer no outro dia? Quem dorme sabendo que vai morrer no outro dia? Somente aquele que não vive mais pela carne, mas sim pelo Espírito de Deus. É aquele que já, aleluia, entregou a sua vida para Jesus. E para ele, aleluia, morrer é lucro. Continuar aqui nessa terra, aleluia, para ele tanto faz como tanto fez. E diz a palavra de Deus que o anjo vai lá. E eu gosto dos detalhes da Bíblia. O anjo de Deus vai cutucar Pedro. O anjo de Deus não vai chegar e dar um grito, não. Vai chegar e falar: Pedro, ô irmão, acorda aí. Pedro, já amanheceu? Tô vendo um anjo. Pedro, faz um favor, levanta. As cadeias caíram da mão. Abriu sozinhos, do pés. Pedro, põe a sua sandália. Veste a sua capa. Irmão, que cuidado é esse? Fala para mim, que cuidado é esse? Pedro, põe a sua sandália, veste a sua capa. Só faltou o anjo falar na Bíblia: veste a sua capa, porque lá está muito frio lá fora. Eu não quero que você pegue friagem, eu estou cuidando de você. Só faltou falar isso. E vamos. E quando eles chegaram ao portão central, o portão grande, alto, pesado, trancado, se abriu sozinho. Porque aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, ali não há prisão que possa suportar um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Aleluia! Então aquele portão se abre. Então Pedro passa pelo portão. Anda mais uma rua ou duas, o anjo vai embora, deixa Pedro sozinho. Pedro então começa a discernir e fala: não, é uma visão, foi Deus que me livrou. E ele vai até o cenáculo, ele bate na porta. Uma menina, aleluia, vai lá, olha, não acredita, é Pedro. Ué, vai ter que acreditar, está orando. Mas ela não acredita, ela vai e fala, vai, fecha ali, vai lá e fala: olha que Pedro está batendo na porta. Ô menina, dobra o seu joelho e vai orar. Fica falando besteira não. Eu estou falando sério, tem alguém batendo na porta, é Pedro. Que Pedro? Pedro está preso, estamos aqui orando por ele. Irmão, Deus faz coisas tão maravilhosas, tão grandiosas, tão poderosas, que pega até a gente de surpresa. E aí você fala assim: meu Deus do céu, não acredito. Mas é claro que você tem que acreditar, é milagre. Mas quantas vezes a gente já falou isso, não é verdade? Irmã, aconteceu isso, mas não acredito. Não, peraí, deixa eu consertar minha palavra. Acredito sim, foi Deus que fez. Amém, Jesus? Então Deus surpreende.
E aí, quando alguém se toca, vai lá, abre a porta, quem que entra pela porta? Pedro, sã e salvo, livre, sem nenhum arranhão. Por quê? Porque Deus ouviu a oração daqueles que estavam em espírito, buscando profundamente pela vida de Pedro. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, não há uma porta sequer que se mantenha fechada diante de um clamor no espírito, diante de Deus. Não há, porque cai por terra. Amém? Então, meus irmãos, aleluia, essa é a nossa responsabilidade. Porque enquanto nós estivermos fazendo aquilo que Deus nos ordenou, e fazendo com qualidade, e fazendo com responsabilidade, Deus vai estar cuidando de nós. Deus vai estar cuidando da sua família, dos seus interesses. Aleluia. Mas Jesus ainda disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja que a palavra crer aparece 2 vezes. E essa é a condição de andarmos pelo Espírito, somente se nós cremos. Jesus disse a Marta e a Maria: se tu creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus era a ressuscitação do Lázaro depois de 4 dias. O crer é muito importante. Mas não é o crer da boca para fora, é o crer que sai do seu interior, é o crer que não faz você mudar de ideia, é o crer que não vai bater dúvida em você, é o crer que você vai confiar, mesmo tudo desmoronando do teu lado, mas você crê, porque essa é a vontade de Deus e o Espírito de Deus sobre a tua vida. Então, diz a palavra do Senhor, que Ele revela essa palavra: crê e for batizado, passar pelas águas. Veja que primeiro se prega o Evangelho. Veja que primeiro se anuncia o Evangelho. Mostra as condições da palavra de Deus. A pessoa avaliando, aceitando, ela passa pelas águas do batismo. Passando pelas águas do batismo consciente, ela será salva. Salva por quê? Porque ela vai continuar agora a sua vida depois da água do batismo, não mais da forma que ela vivia antes. O velho homem vai morrer, um novo vai nascer, e agora é um homem espiritual, que vai andar pelo Espírito, que vai decidir tudo pelo Espírito, que as suas decisões vão ser tomadas debaixo de oração. Aleluia. Esse novo homem agora vai agir. Mas a palavra também diz que aquele que não crê no quê? No Evangelho que está sendo anunciado, e não passar pelo batismo, já está condenado. Por que já está condenado? Por causa do sistema desse mundo. Lembra que Jesus falou que esse mundo jaz do maligno? Jesus não estava errado. Jesus não estava querendo, aleluia, trazer temor ao seu coração, nada disso. O mundo jaz do maligno. Então, se você não aceitar, se a pessoa não se batizar, se ela não crer no Filho de Deus, ela já está condenada. Essa é a grande realidade. E é por isso que todos os dias, a todas as horas do dia, nós encontramos com pessoas que estão condenadas à morte. Por quê? Porque ainda não conhece o Senhor Jesus. Porque ainda não conhece o poder deste Deus. Porque ainda não conhece a profundidade, aleluia, do Espírito Santo, da revelação desta palavra no seu coração. E aí, aleluia, se cria a oportunidade para que Deus te chamou, para que Deus te levantou, para que Deus te escolheu, para que você faça, aleluia, esse evangelho do reino chegar ao coração, chegar até, aleluia, ao coração desta pessoa que está lá fora caminhando para a destruição. Mas Jesus ainda vai ainda mais profundo. Ele revela então que para andar no Espírito precisa crer e não duvidar. Não é ser oscilante, mas sim constante. Alguém que permanece na palavra, que vive na palavra e que não negue a palavra. Então Jesus vai dizer isso, mas ele diz algo ainda mais profundo e diz: e estes sinais hão de seguir aos que crerem. Aleluia! Então,
Meu irmão, os sinais de Deus, os prodígios, as maravilhas, o poder deste Deus Todo-Poderoso, aleluia, vai acompanhar aquele que crê, porque aquele que crê não anda mais por si mesmo, mas sim pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo nessa noite, diga amém. Aleluia. E a pessoa que anda pelo Espírito, irmão, ela tem capacidade de discernir todas as coisas. O homem carnal só discerne as coisas da carne, mas o homem que anda pelo Espírito, ele discerne todas as coisas. Um dia ele conversou com um doutor da lei chamado Nicodemos, porque Nicodemos ele era um mestre da lei e era também uns que viviam no Sinédrio, fazia parte do Sinédrio. E diz a palavra do Senhor que de noite, na calada da noite, para não ser visto por ninguém, saiu com uma capa nas costas, uma touca bem grande, e ele foi se encontrar com o Senhor Jesus. E quando ele tem esse encontro com o Senhor Jesus, ele diz: mestre, ninguém faz esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus, já sabendo a intenção do coração de Nicodemos, Jesus corta a conversa e vai direto ao assunto. Nicodemos, se tu não nascer de novo, meu irmão, você não verá o reino de Deus. Jesus vai direto naquilo que ele veio buscar. Aí Nicodemos, doutor da lei, e para ser doutor da lei não era qualquer um não, irmão. 613 preceitos, 300 e alguma coisa negativo, 200 e alguma coisa positivo. Ele tinha que saber de trás para frente, de frente para trás, e tinha que ensinar todas esses decretos, aleluia, na ponta da língua. Não era simples ser um doutor da lei. E diz que esse homem vai dizer: mas Senhor, como pode eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fica indignado com a resposta de Nicodemos. E Jesus vai dizer: como sendo tu doutor da lei, não sabe disso? Sabe por quê? Porque é um homem que conhece a lei segundo a carne e não segundo o Espírito. Eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Enquanto você não der lugar para o Espírito na tua vida, você vai andar em ignorância nessa terra. Enquanto você não deixar que o Espírito de Deus faça parte da tua vida, faça parte da tua história, você não vai entender aquilo que Deus está fazendo. Então Jesus vai mais profundo com Nicodemos e vai dizer: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai herdar o reino de Deus. Nascer do batismo, aleluia, e entregar a vida dele totalmente a um Deus todo-poderoso chamado Jesus Cristo de Nazaré. Porque através do aceitar Jesus nós recebemos o Espírito de Deus, e a partir daquele momento não somos mais homens naturais, aleluia. Paulo disse isso na carta aos Efésios capítulo 2. Ele diz que nós fomos feitos para nos assentarmos aos lugares celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não sou mais um homem natural dessa terra, eu sou do céu. Aleluia, desde o dia em que aceitei o Senhor Jesus, eu não tenho mais parte com essa terra. Isso aqui não me pertence mais. O meu lugar é o céu, e para ele trabalho todos os dias da minha vida. Por isso eu não tenho a minha vida por preciosa. Antes que eu venha pregar o evangelho e assumir e cumprir a minha missão. Ei, Jesus está falando com você. Jesus está avisando você: tira os olhos desse mundo. Tira os olhos desse mundo e olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo dias difíceis. Deixa eu consertar na palavra. Felizmente, estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos,
dias que o Senhor Jesus pregou sobre o sermão da montanha, em Mateus capítulo 24 e 25. Mas pastor, por que felizmente o senhor gosta de luta? Não, felizmente, porque está se aproximando a volta de Jesus. São dias que antecedem a sua volta. Aleluia! E a batalha já está travada. A luta é grande, aleluia, como mesmo Paulo disse, uma porta muito grande me se abriu, mas grande é a luta que eu tenho enfrentado por essa porta. Entenda, nós não temos que ganhar esse mundo, nós temos que ganhar o céu. Então quem anda pelo Espírito, aleluia, não focam as coisas desse mundo, mas focam a lei de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, eu vou parar de trabalhar, então eu vou só focar o reino de Deus. Não, não é para você fazer isso. Eu vou parar de cumprir meus compromissos, vou só focar o reino de Deus. Não, não é isso. É você pregar Jesus no seu serviço, é você pregar Jesus pagando conta, é você pregar Jesus, aleluia, indo na feira, é você pregar Jesus indo comprar pão, é você pregar Jesus no mecânico, é você pregar Jesus indo estudar, é você dar testemunho de Deus, é falar do amor de Jesus. Por onde você estiver, você enuncia esse evangelho, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu sou assim, aonde eu estou, prego Jesus. Prego Jesus na padaria, prego Jesus na fila do supermercado, prego Jesus aonde eu for. Aleluia. Esse dia parou um homem atrás do Spani em mim, eu lá uma fila enorme no Spani. Falei, Jesus de Nazaré, toda vez que eu venho aqui é isso. Essa puta dessa fila. Todos os caixas lotados, aquela gentaiada. Parou um senhor perto de mim. Aí o senhor, eu olhei para trás, sim, o senhorzinho olhou para mim. Nossa, é fila para receber, é fila para pagar, é fila para comprar. Eu falei, então, meu irmão, só que vai chegar um dia que isso aqui tudo vai acabar. Como é que o senhor falou? Ele falou, como é que o senhor falou? Meu irmão, foi 40 minutos pregando Jesus pro homem na fila do supermercado Spani. E eu falando para ele do reino de Deus. E o homenzinho curioso, é mesmo? Fala mais para mim, como é que é isso aqui? Como é que é isso ali? E eu conversando com ele. A pastora mandou mensagem para mim, eu fui ver de 40 minutos depois. A pastora falou assim, como é que eu ligo para você, você não vê minha mensagem? Perdão, estou pregando o evangelho. Então, nós temos que ter sede de falar deste Deus que tem feito maravilhas em nossas vidas. Aleluia. Mas olha os sinais. Aleluia. E esses sinais hão de seguir os que crerem. Crer. Recebeu o evangelho, recebeu o Espírito Santo, é um homem agora espiritual, não anda mais pela carne, esses sinais seguirão você. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beber alguma coisa mortífera, ela não lhe fará mal algum. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, diga amém. Entenda isso, literalmente falando, Paulo pegou-se em serpente. Serpente mordeu a mão dele, aleluia, ali na ilha de Malta, depois do seu naufrágio. Todo mundo falou, é maldito. Ele viveu, ele não morreu do naufrágio, vai morrer agora pela cobra. É maldito esse homem. Ó, passou horas, a cobra morreu, mas Paulo ficou vivo. Sabe por quê? Porque ele cria. Porque ele andava pelo Espírito e não pela carne. Tomarão alguma coisa mortífera. Não é que você vai sair daí bebendo veneno não, viu, irmão? Não vai fazer, eu vou fazer prova de Deus agora. Vou tomar um querosene agora. Não. É se alguém fizer uma tocaia para você. É se alguém quiser fazer o mal contra você. Botar veneninho lá na sua comida, na sua bebida, você vai lá, pumba, toma. Não vai acontecer nada. Essa pessoa vai ficar espantada. Sabe por quê? Porque você anda pelo Espírito e não pela carne. Você crê, você não duvida. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, esses sinais vão acompanhar. Aleluia. Os demônios vão se manifestar, mas serão expulsos pelo Espírito de Deus que está em você, pela autoridade do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Nada neste mundo poderá, aleluia, sabe, nos atrapalhar, poderá até mesmo ser contra a nossa vida, se andarmos no Espírito.
Então, existe sim um lugar, aleluia, de descanso para nossa alma. Existe um lugar, aleluia, onde podemos ser renovados todos os dias. E esse lugar se chama o esconderijo de Deus, que é no Espírito Santo do Senhor, aquele que fala conosco todo dia, que nós ouvimos a sua voz, aleluia. Eu estou numa sequência de oração de madrugada, 3 horas da manhã, o Espírito Santo tem me acordado, e eu levanto e vou lá para minha sala, aleluia. E foi ontem eu estava ali, 3 horas da manhã, eu acordo, vou lá, ligo o celular, 3 horas da manhã, glória a Deus, vou lá no banheiro rapidinho, tomo água, já dobro meu joelho na sala, e eu estava ali orando o Senhor, daqui a pouco eu ouvi, Ronaldo, eu pensei que era a pastora que tinha, porque parecia a voz da pastora, que tinha ido no banheiro, olhei assim no corredor assim, é Deus, na hora. Falei, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, Jesus, fala comigo. Já começou a vir água dos olhos, eu comecei a chorar, aquela presença na sala, e eu já comecei a conversar com o Senhor Jesus ali. Irmão, quem vê isso, quem presencia isso, esse cara está ficando louco, interna ele está falando sozinho. Não, é o Espírito de Deus na nossa vida, que fala conosco, que age em nossas vidas, aleluia. Então busque a Deus. Tem um versículo no meu coração, por isso que eu oro de madrugada, Provérbios: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Aleluia. Quando todo mundo está dormindo, você está lá orando a Deus. Quando todo mundo está lá, ó, cansado, não, deixa eu dormir, amanhã eu oro, você está lá acordado. Aleluia. Deus está olhando para você, Deus está recebendo no céu a sua oração. Aleluia. Então esses sinais vão acompanhar. E aí o último sinal ele diz: empunharão as mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, ou em alguma tradução doentes, e os curarão. Amém? Por quê? Porque vão ser curados por causa de você? Não, por causa do Espírito de Deus que está em você. Por que os milagres sumiram da igreja? Por quê? Porque os milagres de Deus só podem ser feitos através do Espírito. E há muitas pessoas hoje dentro da igreja que não buscam a Deus em espírito e em verdade. Estão buscando a Deus pelas suas necessidades, pelos seus problemas. Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. E Ele sabe, muitas das vezes, o que estamos fazendo com o Seu nome. O que estamos fazendo, aleluia, com o nosso chamado. O Senhor Jesus sabe. E é por isso que muitas orações não são respondidas. Porque são muitas orações que nascem do homem e não do Espírito. Então dê lugar ao Espírito Santo nessa noite. Deixa que o Espírito Santo conduza a tua vida. Deixa que o Espírito Santo atue aonde você tem que atuar. Dá lugar a Ele. Eu sei que muitas das vezes são lutas, são problemas, são adversidades que se levantam. São situações que naquele momento nós achamos que precisa de uma resposta rápida, de uma ação rápida, para que as coisas não piorem. Mas eu quero te dizer que não existe ação mais rápida do que do Espírito Santo na tua vida. E nós precisamos estar diante deste Deus todos os dias, com nossos joelhos dobrados, dizendo para Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus. Deus é fiel, para a honra e glória do Senhor. Então eu quero que você entenda, vivendo pelo Espírito, é você não duvidar daquilo que Deus é na sua vida. Deus sabe quem você é, e você tem que saber quem Deus é. Uma aliança com Deus, não importa o que acontecer, você está diante do Senhor para adorá-lo e bendizê-lo e exaltá-lo. Quem entendeu esta palavra, diga amém. Amém, Jesus. E quem aqui anda pelo Espírito, diga amém. E quem aqui anda pelo Espírito? Amém?
Se coloque de pé nessa noite.